Um plano pra salvar, um pacto pra selar, silêncio no céu. Para Deus não existe surpresa ou imprevisto, porque os planos de Deus não falham. Para Deus não existe falhas ou decepção, porque tudo que aconteceu, acontece ou ainda vai acontecer, Deus já sabe. Mas hoje, eu, o seu irmão em Cristo, Wallace, está aqui exclusivamente para falar do plano original de Deus, o plano da graça e salvação. Inspirado na pregação do apóstolo Pedro Inácio, senti uma forte vontade de fazer esse vídeo falando desse plano perfeito de Deus. Muitos devem pensar que alguns planos de Deus se frustraram, como a rebelião no céu e a queda do primeiro homem, a saber, Adão. Ao contrário, para Deus não existe plano falhado, tudo estava no controle dele, porque Deus tem planos na vida de todos os seres humanos, sejam pessoas boas ou maus. Vocês podem perceber exemplos bíblicos como o faraó do Egito, que foi levantado por Deus para um propósito, para o mal. Temos também o exemplo de Judas, que foi peça fundamental para que se cumprisse a palavra de Deus e que Jesus fosse morto e ressuscitado. A Bíblia mesmo fala que até o homem mau é levantado para um propósito. Leia Provérbios 16:4 e saberá. Vale dizer que para entender os planos de Deus, existiram dois períodos na Terra, o período da lei que reinou de Moisés até os apóstolos Pedro, João e Tiago, e o período da graça e salvação que iniciou com a pregação do apóstolo Paulo, porque Jesus foi o último que cumpriu e pôs um fim na lei. Leia Romanos 10:4 e saberá. O período da graça é o período atual que vivemos. Iniciou com o apóstolo Paulo porque ele foi o primeiro pregador a levar essa mensagem um pouco depois da morte e ressurreição de Cristo. O plano perfeito e original visava o período da graça, porque se tratava de um plano de resgate de Deus, para resgatar as ovelhas desgarradas que tinham se perdido após a queda do primeiro homem, a saber, Adão. Deus, através do profeta Isaías, disse isto em Isaías 53:6. A Bíblia também chama esses dois períodos de casa, e ainda afirma que a segunda casa terá uma vitória maior do que a primeira, porque é na segunda casa que será feito o resgate de Deus através de Jesus às ovelhas desgarradas. Deus, através do profeta Ageu, disse isto, em Ageu 2:9. O primeiro profeta que foi instrumento de Deus para avisar que Jesus viria foi Isaías. Ele anunciou ao povo que Jesus viria resgatar as ovelhas desgarradas. Isaías fala dessa profecia em Isaías 53. Na mensagem de Isaías ele relata que a vinda do Messias seria de dor e sofrimento, que ele iria padecer, ser humilhado, desprezado e morto. Pois este foi o preço para o resgate das suas ovelhas perdidas, um preço que Jesus comprou com seu próprio sangue. Quem poderia crer naquilo que acabamos de ouvir? Quem diria que o Senhor estava agindo? O Senhor quis que o seu servo aparecesse como uma plantinha que brota e vai crescendo em terra seca. Ele não era bonito, nem simpático, nem tinha nenhuma beleza que chamasse a nossa atenção ou que nos agradasse. Ele foi rejeitado e desprezado por todos.
Ele suportou dores e sofrimentos sem fim. Era como alguém que não queremos ver. Nós nem mesmo olhávamos para ele e o desprezávamos. No entanto, era o nosso sofrimento que ele estava carregando. Era a nossa dor que ele estava suportando. E nós pensávamos que era por causa das suas próprias culpas que Deus estava castigando ele, que Deus estava maltratando e ferindo aquele homem. Porém, ele estava sofrendo por causa dos nossos pecados. Estava sendo castigado por causa das nossas maldades. Nós somos curados pelo castigo que ele sofreu. Somos sarados pelos ferimentos que ele recebeu. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Estou sarado, estou sarado, estou sarado pelo nome de Jesus. Não olhe para essa cena somente com tristeza, saiba que foi o próprio Jesus que se ofereceu como o mais perfeito sacrifício. O nosso Jesus na cruz triunfou e tirou o domínio que antes era do mal, e nos colocou no seu reino glorioso, onde temos a felicidade e uma vida de paz e saúde como mais que vencedores. Leia Colossenses 1:13 e verás. A vitória de Cristo na cruz foi também a chave para a vitória das ovelhas desgarradas. Deus considera as suas ovelhas também como sua igreja, e Jesus compartilhou essa vitória à sua igreja, dando autoridade para ela. Leia Efésios 1:21 ao 23. Hoje Deus vê sua igreja na mais perfeita vitória e glória. Essa vitória de Cristo na cruz foi um ato grandioso de misericórdia. Não fui eu ou você, mas foi Cristo que nos salvou e nos deu a vida eterna. Afinal, nenhum ser humano conseguiria se salvar sozinho, mas sim pela misericórdia de Cristo. Não anule esse sacrifício de amor de Deus para a sua vida.
para anunciar a pregação da graça de Deus a todos os povos. Jesus levanta um homem chamado Paulo e o constitui apóstolo para levar as revelações e as boas novas ao povo gentio. Humanamente, Paulo, antes de ser convertido, era um homem que seguia com perfeição o judaísmo e perseguia a Igreja de Deus, até que o próprio Jesus o chama, como está escrito no livro de Atos 9 em diante. Lucas escreve como foi o encontro de Paulo com o Senhor Jesus. O apóstolo Paulo foi peça fundamental no planos de Deus e foi o homem que Deus usou para levar uma nova mensagem às ovelhas de Deus e dar início à pregação do Evangelho. Paulo, após a conversão, foi um homem de coragem e não temeu os perigos e foi avante, movido pelo amor ao Evangelho e movido pela força do Espírito Santo, levou a palavra com intrepidez e muitos foram alcançados pela voz de Jesus Cristo através do apóstolo. O apóstolo Paulo foi o homem que foi arrebatado ao céu, onde recebeu as boas novas revelações do Evangelho da graça de Deus. Em uma de suas cartas, em 2 Coríntios 12 em diante, Paulo fala desse encontro com Jesus Cristo no céu, onde recebeu instruções para levar a nova mensagem de Deus para a igreja. Em verdade que não convém gloriar-me, mas passarei às visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo, não sei, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao terceiro céu. E sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis que ao homem não é lícito falar. Foi o apóstolo Paulo confiado para levar essas palavras inefáveis que ele ouviu à igreja. Ele fez diversas viagens missionárias e enviou cartas às igrejas da época trazendo essas grandes revelações de Jesus. Mas infelizmente Paulo morreu sem antes conseguir explicar com clareza essas revelações, mas Paulo preveu que após a sua partida surgiriam muitos enganadores tentando tirar a igreja do caminho. Conforme está escrito em Atos 20:29, leia. Após a morte do apóstolo Paulo, a pregação da graça de Deus ficou ausente na terra. Passaram-se mais de 2000 anos, aconteceu muitas guerras e doenças na humanidade e, conforme Paulo preveu, aconteceu de muitos enganadores dominar os templos evangélicos, lobos disfarçados de ovelhas dentro das congregações para tentar tirar a igreja do curso do plano perfeito de Deus. Em meio ao caos e à desordem dentro das igrejas, tudo parecia estar perdido, mas para Deus, tudo estava no controle dele e é necessário que se manifeste a falsidade, que dentro dos falsos se levante os verdadeiros, conforme está escrito em 1 Coríntios 11:19. Leia. No livro de Mateus 24, Jesus fala a respeito da sua vinda e os acontecimentos que vão anteceder antes dele voltar. E em Mateus 24:14 Jesus disse algo que seria importantíssimo acontecer antes da sua volta. As perguntas que faço são as seguintes: o mundo todo já ouviu o Evangelho do Reino? Será que todo o planeta Terra ouviu mesmo a voz de Deus? Ou tem ouvido outros tipos de vozes que só se preocupam com as coisas terrenas? Porque só existe uma mensagem que liberta as ovelhas de Deus. Jesus chama essa mensagem de a verdade. Está escrito em João 8:32. Somente as ovelhas de Deus podem ouvir essa mensagem da verdade. A Bíblia diz que as ovelhas não dão ouvidos a estranhos, mas somente a voz de Deus porque as conhecem. Como está escrito em João 10:4 e 5. Mas para reconhecer a voz de alguém, só é possível quando já ouviu antes em algum lugar. E a Bíblia afirma isso falando do nosso lugar, de onde viemos e para onde voltaremos. Afinal, você não nasceu em vão.
tudo sempre fazendo parte do plano perfeito de Deus. Leia Colossenses 3:20 e entenderá. Este é o dia, hein? Este é o dia que o Senhor te deu, hein? Regozijemo-nos e nos alegremos nele. Alô, abençoados e abençoadas. A tal voz ouvida se trata de Pedro Inácio. Deus tira esse homem do fracasso e de uma vida sofrida e o usa até os dias de hoje com a importante missão de colocar a igreja na mensagem do pacto da verdade e da graça de Deus. Pois a verdadeira mensagem de Cristo visa primeiramente mudança de caráter, para que o cristão que ouvir a palavra seja uma nova criatura. Para aqueles que roubava, não roube mais. Para aqueles que mentia, não minta mais. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer, e me chamou pela sua graça, aprouve revelar o seu Filho em mim, para que eu pregasse entre os gentis. Então, deixa eu lhe dizer, hoje Deus tem uma palavra para a tua vida. A igreja foi voltando para o caminho dos planos de Deus através da pregação de Pedro Inácio. Muitas vidas foram e estão sendo alcançadas através desse homem que tem sido um grandioso instrumento nas mãos de Jesus Cristo. Se você foi alcançado por esta mensagem, se cumpriu o que está escrito em Efésios 1:13, leia. E quando